Ok. Vou projetar aqui. Tela inteira. Pronto. Ô, professor, Oi? uma outra coisa também. Quando eu sei que a fonte não é ideal, é explicado só no sistema? É o Quando, que? Quando a quando fonte não é ideal, é, aí o que, Igor? Eu não entendi. no caso, tipo, a perguntinha teria que dizer se a fonte é ideal ou não, ou a gente adota como padrão sendo ideal? É, geralmente o problema traz a fonte como ideal. Quando não é ideal, ele diz. E aí tem que dizer que não é ideal e tem que dar o valor da resistência interna. Tá? Toda vez é assim. Quando ela não diz, né, que é ideal, ela diz, ó, isso é uma fonte real e dá o valor da resistência, tá? Interna da fonte, né? Ok, então. Deixa eu só fechar aqui minha abazinha do WhatsApp, porque senão vai ficar pitando, tá? Então, bora lá. Então, vamos dar uma revisada, vamos dizer assim, né? Para quem assistiu às aulas e para quem não assistiu, acho que vai servir um pouco também, né? Então, quando a gente estuda circuitos, né? Circuitos, basicamente ele se divide em duas categorias, né? Você tem o circuito de uma malha, né? Uma malha, e de duas ou mais, né? Mais. Tá? Então, você pode ter uma malha ou duas ou mais malhas, né? Circuito de uma malha é mais simples de você resolver, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar um resistor, tá? Um resistor R aqui, colocar aqui uma bateria, por exemplo, aqui, né? Posso colocar outro resistor aqui, né? Chamar R1, né? Que eu posso colocar outro se eu quiser, né? Enfim. Né? Isso aqui é o que a gente chama de circuito de uma malha. Tá? Lembra que a setinha da força eletromotriz, né? É Epsilon. Ela sempre aponta do polo negativo, ó, que é o tracinho menor, para o polo positivo. Né? Lembra, a força eletromotriz, que eu chamo de Epsilon, é o quê? É o trabalho que eu tenho que realizar por unidade de carga para eu transportar uma certa quantidade de carga aqui, ó, do polo negativo para o polo positivo, tá? Durante um curtíssimo intervalo de tempo que eu posso dizer, que eu posso chamar de dt, né? Então, nesse intervalo dt, a força eletromotriz é o trabalho que a bateria aqui no caso, né, está realizando sobre os portadores de carga, né, para eles saírem aqui, ó, do polo negativo para o polo positivo, tá? Por que ele tem que realizar esse trabalho, né? Eu falo, se vocês lembrarem lá da aula, né, eu comparo aqui essa bateria com uma bomba hidráulica, tá? Uma bomba de bombear água da cisterna para a caixa, né? Para a caixa d'água. Então, suponha que o polo negativo aqui, ó, é a cisterna, e você quer bombear água para um ponto mais alto, que é a sua caixa d'água. Então, seria aqui o polo positivo, tá? Então, ó, a gente sabe, né, que o movimento natural da água, né, é seguir o contrário, né, da caixa d'água para a cisterna, tá? Que é um potencial maior, né, gravitacional, para um potencial menor, né, no caso da água, né? E para você fazer o contrário, você tem que fazer o quê? Realizar trabalho. Então, o que a bomba, né, faz, né, quando está bombeando água, é realizando trabalho
né, para que a água suba, né, da cisterna para a caixa d'água. Nesse caso aqui, a mesma coisa. Só que lá era a força gravitacional, aqui é a força elétrica, né? Então, ó, lembra que a corrente é como se as cargas positivas se movessem, né? Então, nesse caso aqui, ó, a corrente, a ponte, sempre sai do polo positivo, né? Ela vem para cá, ó, vem para cá, né? Passa no R2 e volta aqui, ó, para o polo negativo. Então, ó, lembra que o polo positivo está num potencial maior que o polo negativo, tá? Então, é como se você abrisse lá o registro da caixa d'água, né? E a água começasse a descer, ó. Né? Esse caminho aqui que a água está fazendo. Quando ela chegou na cisterna, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ligar a bomba de novo, né? Para que a água suba. Então, quando eu ligo, ou seja, eu estou realizando trabalho, né, na água, nesse caso aqui são os portadores de carga, né, da corrente aqui. No caso, a gente sabe que são os elétrons, lembra? Para um fio de cobre, por exemplo, né? Que estão se movimentando ao contrário, mas por convenção a gente adota o sentido contrário, que é o sentido convencional da corrente. Tá? Aí eu vou e ligo a bomba e ela bombeia de novo lá para cima, ou seja, os portadores de carga ganharam energia, né, para seguir novamente aqui, ó, o percurso, né? Isso aqui fica num ciclo, né? Isso é ciclo, tá? Então, enquanto a minha fonte de força eletromotriz, né? Isso se chama eletromotriz, porque ela impulsiona os portadores de carga, né? É a força, que não tem nada a ver com força, né? É outro termo enganoso também. Eletromotriz. Isso aqui não é uma força. Se você olhar aqui a dimensão dessa grandeza, ela tem dimensão de trabalho por unidade de carga. Né? Se vocês lembrarem aqui, ó, isso aqui é o volt, né? Lembra que 1 volt no SI, né? É um joule por 1 coulomb, né? Que é a mesma unidade de energia potencial. Desculpe, de potencial, né? Aqui, que é energia dividido pela carga. Tá? Então, força é só o nome, né? Isso aqui, na verdade, não é uma força. É um trabalho, né, por unidade de carga. Né? Que é medido também em volt aqui, né, no SI. Tá? Então, é isso, a função da bateria é essa. Enquanto ela tiver energia, que tipo de energia é essa? Depende da sua fonte aqui, do seu gerador, né? Eu digo fonte, o gerador, enfim, é a mesma coisa. Tá? Então, depende da fonte. Se for uma pilha aqui, a gente sabe que a pilha ela tem energia química armazenada ali, né? Por reações de oxidação e redução, vai liberando energia, os portadores de carga vão ganhando aqui, né? Sai do polo negativo para o positivo. Tá? Depende aqui da natureza, né? Do seu dispositivo. Geralmente são baterias, né? Bateria de lítio, enfim, pilhas. Então, tudo isso se encaixa aqui no gerador, né? Nesse gerador aqui. Tá? E as resistências, ó, isso aqui pode ser um chuveiro, pode ser um ferro, pode ser, enfim, qualquer dispositivo que tenha uma resistência aqui, né? Uma observação importante, ó, é que a corrente, ó, em todo momento aqui, ela não muda, tá? Ela não muda. Então, lembra que corrente, e por que ela não muda? Corrente é a carga, né, dividido pelo tempo, né? Tá passando uma seção transversal aqui desse fio, né? Então, por que ela não muda, né? E ela não pode mudar, né? Por quê? Porque a carga é conservada. É conservada. Tá? E isso aqui vai servir, né? Isso, na verdade, é a lei dos nós, né? Que a gente vai ver, tá? Por que a corrente não muda, a carga é conservada? Porque, ó, você não pode criar, é igual a energia, né? A gente tem a lei da conservação da energia. Você não pode criar nem destruir carga. Né? A carga, ela se conserva.
Tá? Então, se você pegar aqui em qualquer setor desse fio, ó, e puder contar, por exemplo, por segundo, né, quantos portadores de carga estão passando aqui, né, numa região do fio, vocês vão ver que são a mesma quantidade, né? Em qualquer intervalo de tempo que você pegar, você vai ter a mesma quantidade de carga passando. Tá? Porque a carga, ela não está... O que o gerador aqui, a fonte, está fazendo, não é criar ou destruir carga. Né? Ele está dando só energia a esses portadores de carga. Tá? E aí, ó, eu falei a vocês da conservação da carga, mas a gente tem também a conservação da energia, né? Então, a conservação da energia diz o quê? Que é a lei das malhas, né? Primeiro, né? Primeiro é a lei das malhas. Diz o quê, ó? Se você sair de qualquer ponto aqui, ó, do seu circuito, por exemplo, desse ponto aqui, né? Ponto A, e percorrer esse circuito e voltar para ele, a soma de todas as variações de potencial aqui, ó, vai ser nula, tá? E isso nada mais é do que, e eu demonstrei, né, na aula eu demonstrei, que isso era equivalente à conservação da energia. Tá? Se você pegar um intervalo de tempo dt aqui, né, a energia que está sendo gerada na bateria é igual à soma das energias, no caso aqui, ó, que está sendo dissipada nos resistores, né? Como são resistores, então eles vão dissipar a energia em forma de calor, né? Com ferro, uma resistência. Então a gente mostrou isso matematicamente, né? Mas aí, ó, para a prática nossa, né? Trabalhar com vários circuitos, a gente vai usar como se fosse um bizu, né? O pessoal fala de um, um bizu, né? E é um método, né? Para você calcular a corrente que está passando aqui, tá? Então, como é que você faz? Ó, que é chamada lei das malhas. Você sai, né? De um ponto, percorre todo o circuito e volta para ele. E anota todas as somas de potencial, né? Então, por exemplo, indo de A, partindo de A, eu tenho VA, ó, VA, eu anoto o potencial aqui nesse ponto. Aí, ó, se eu passar aqui, ó, no meu circuito imaginário, eu estou fazendo um circuito do mesmo sentido aqui, ó, da corrente, por exemplo, no sentido horário, tá? Então, eu vou e ando, né? Então, se eu passar na fonte aqui, no mesmo sentido da setinha, ó, da força eletromotriz, né? A setinha sempre vai de negativo para positivo, então o potencial ele aumenta, né? Então a variação do potencial ó, é positiva. Por quê? Porque você está, ó, a perninha aqui, ó, que está pegando no ar, está no polo negativo. Então, esse ponto aqui está no potencial menor do que o de cima. Tá? Então, ó, você anota um potencial positivo. Se caso eu saísse, por exemplo, de outro ponto no sentido contrário, por exemplo, para cá, e passasse aqui ó, na fonte, eu estaria contrário ao sentido da setinha. Então, seria negativo aqui. Você pode escolher qualquer sentido aqui, tá? Seu resultado vai ser o mesmo. Esse aqui é o que a gente chama de regra das fontes, né? Regra das fontes. Aí eu vou, ó, esqueça aqui, isso aqui não é, eu vou e passo aqui nesse resistor aqui, ó. Aí é a chamada regra das resistências, né? Se você passou numa resistência, no mesmo sentido da corrente na resistência, ó, tá vendo que a corrente, né, que é o vermelhinho, tá no mesmo sentido do circuito que a gente escolheu, no circuito imaginário, então, aí é o contrário, né? O potencial, a variação do potencial é negativa. Então, quem é o potencial aqui, ó, a variação do potencial no resistor, né? É a DDP do resistor, né? Diferença potencial do resistor. A gente sabe que V é RI, né? Então, nesse caso aqui, ó, vai ser R1, né? Que é a resistência dele, vezes a corrente que está passando dele, que é I, né? Corrente I aqui. Né? Se fosse o contrário, ó, se eu passasse no contrário, né? Viesse daqui e passasse nele, ó, eu estaria passando no sentido contrário ao da corrente, aí seria positivo. A resistência é o contrário a regra da resistência, né? É o contrário
da regra da fonte. Tá? Aí eu vou, aí sigo meu percurso imaginário. Né? Quando eu passo aqui em R2, ó, a mesma coisa. Eu estou passando em R2 no mesmo sentido da corrente. Então, negativo. R2 vezes I. Né? E volto para VA, ó. Igual, aí eu igualo a VA. Por quê? Porque eu saí de um ponto e voltei para o mesmo ponto. E fui anotando ó, as diferenças de potencial. Tá? Se você ó, observar aqui, ó, VA com VA, zero. Então, ó, F menos. E eu posso colocar em evidência aqui, né? Mas eu vou fazer assim, ó, R1 I menos R2 I igual a zero. Que é a lei das malhas. Lembra o que eu disse? Ó, se você sair do ponto e voltar para o mesmo ponto, ó, a soma das variações de potencial que você encontrar no circuito ó, vai ser zero. Né? Então, essa é nesse caso específico aqui, é a chamada lei das malhas, né, para esse circuito. Então, se eu for escrever a corrente, então vai ficar assim, ó, eu quero saber, geralmente, ó, o problema me dá o valor da força eletromotriz da fonte, né, pode ser, por exemplo, 12 volts, 5 volts, enfim, né, e dá o valor das resistências, ó, e pede para você calcular a corrente. Então, nesse caso aqui, ó, ficaria I, né, em evidência, R1 mais R2 igual a zero. Ou seja, I vai ser quem? Epsilon sobre R1 mais R2. Aqui, ó. Tá? Isso aqui é a corrente do meu circuito, né? Em termos ó, dos valores que dá, né? Da força eletromotriz e das resistências. Então, se vocês observarem, e essa observação também eu faço lá na aula, a corrente ó, do circuito, ela depende ó, sempre dos elementos do circuito. Né? Então, ela não é uma quantidade, vamos dizer, independente. Tá? Então, dependente, se você tivesse aqui outra resistência, né? Por exemplo, aqui, aí já somaria um termozinho aqui, ó. Né? Mais R3, enfim, mais R4, se tiver. Ou seja, a corrente do seu circuito depende dos elementos do circuito. Não é uma quantidade independente. Tá? E se eu tiver, isso é o que eu chamo de uma malha. Uma malha é porque, ó, se vocês olharem aqui, ó, a corrente ela só tem uma direção para seguir, ó, que é sair do polo positivo ó, e voltar para o mesmo, vamos dizer, para o mesmo ponto inicial, né? Ela não foge para outro canto, né? Ela fica dentro desse ciclo aqui, ó, a corrente. Então, isso é o que a gente chama de circuito de uma malha. Tá? Aí, ó, o que seria um circuito de duas malhas, né? Um circuito de duas malhas. Então, duas malhas. Por exemplo, é uma coisa desse tipo aqui, ó. Tá? Então, eu posso pegar aqui, ó, por exemplo. Colocar uma bateria aqui. Posso colocar uma resistência aqui. Aí, eu posso colocar uma bateria aqui, ó, por exemplo, aqui. Né? Tem aqui, por exemplo, seria meu E1, né? Força eletromotriz 1, resistor 1. Aí aqui, por exemplo, de fazer até o contrário, né? Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. E já é o contrário, né? A setinha da fêmea para baixo. Lembre sempre, ó, aqui é negativo, positivo. Menos Z é negativo, maior positivo. É 2. Aqui eu poderia ter outra resistência, né? R2. Aí, ó, duas malhas seriam uma coisa desse tipo agora. Você dá outro caminho para a corrente. Ó. Então, você poderia ter um resistor aqui, ou uma fonte aqui, né? Um resistor aqui, enfim, né? Aqui é E3, né? Aqui é R3, R4. Por quê? Né? Duas malhas, né?
ou mais. Você poderia ter outra aqui embaixo, né? Porque, ó, por exemplo, se a corrente vier aqui, ó, né, ela pode se dividir, ó, pode passar uma parte para cá, né, aqui aqui pode ir dois para cá e pode ir uma para cá também, e três, tá? Então, se você ver, ó, a corrente ela se divide, tá? Então, o I2 vem, ó, passa aqui, volta para cá, e em 3, ó, não desceu, então I3 vai passar aqui também, né? Porque a, ela não tem outro lugar para ir, né? Aí elas se juntam aqui, ó, e formam novamente I1. Né? Elas se juntaram no que a gente chama de nó, né? Um nó, ela tá. Um nó é aquilo que conecta os ramos, né? Eu falo dos ramos da malha, né? Então, um nó é isso aqui, ó. Esses dois pontos aqui, ó, são os dois nós desse circuito. É onde a corrente se divide, tá? E aí, ó, pela conservação da carga, ó, I1, ó, se dividiu, né, em I2 e em 3. Aqui, ó, como a carga se conserva, I3, né, mais I2, ó, tem que dar I1 novamente, né, porque, lembra, não posso criar nem destruir carga, né. Então, I1 é igual a I2 mais I3. É o que eu chamo de lei dos nós de Kirchhoff, né, lei dos nós. O pessoal chama lei dos nós de Kirchhoff. Kirchhoff. Eu não sei se é com 2 6 aqui, eu não estou lembrado. Né? Acho que são dois Hs, professor. São dois Hs, isso. Dois Hs e dois Fs, né? Assim. Isso, esse mesmo. Kirchhoff. Gustav Kirchhoff, ele é alemão. Alemão tem nome complicado, né? Lei dos nós de Kirchhoff, e aqui o pessoal chama também lei das malhas de Kirchhoff, né? Ou lei dos nós e lei das malhas, né? É bem conhecido. Tá? Então, ó, daqui, usando essa equação e aqui a gente aplica a lei das malhas para uma malha e para outra, a gente consegue calcular as três correntes do circuito aqui. Tá? Inicialmente, a gente não sabe se as correntes realmente têm esse sentido, a gente faz uma tentativa. Tá? E se durante os cálculos a gente vê que o sinal da corrente deu negativo, significa que a gente escolheu o sentido contrário ao sentido certo. Tá? Isso aí a gente vai discutir nos exemplos. Tá? E aí você muda o sinal e está tudo certo. Tá? Então, bora lá. Eu separei aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Não? Não, professor, tranquilo. Tranquilo. Ok, então, bora lá. Então, a princípio, você pode pensar que é complicado, tá? Problema de circuito. Realmente, tem uns probleminhas, né? Bem um pouco complicado, mas se você pegar direitinho, né? A lei das malhas e a lei dos nós, né? Você não tem erro, tá? É só praticar, né? Então, vamos lá. Exemplo 1. Exemplo. Então, na figura abaixo. Fontes ideais. Tem forças. Eletromotrizes. Epsilon 1,
igual a 10 volts. E epsilon 2 igual a 0,5 volts, né? 5 volts. Um detalhe, né? Ó, eu estou dizendo, como o Igor falou, tirou dúvida, né? Ó, as fontes são ideais, tá? Então, toda vez que a fonte for ideal, eu falo o problema, tá? Aqui, ó, nesse exemplo que eu falei aqui, ó, isso aqui só foi possível porque as fontes são ideais, tá? Se a fonte aqui, ó, por exemplo, fosse uma fonte real, né? Significa que ela teria uma resistência interna, tá? Por quê? Porque uma fonte real, por exemplo, uma bateria, né, uma pilha, elas têm, né, quando a corrente passa ali, tem uma resistência natural devido ao material formado ali, né? O material que forma a bateria, enfim, né, a pilha. Se não tivesse resistência, seria uma fonte infinita de energia, né? A bateria nunca se descarregaria, né? Se você ligasse, por exemplo, um polo no outro, né? Fazendo um curto, né? Então, os portadores de carga iam circular ali eternamente e não iam dissipar a energia, né, da bateria. Tá? Mas tem aquela velha história, né? O problema, a gente faz o problema e desconsidera a força de atrito. Né? Mas não, a gente sabe que o atrito, não existisse atrito, né? A gente não conseguiria nem andar. Então, tudo que se move tem interação com a força de atrito. Tá? Mas aí o probleminha usa fonte ideal para eliminar aqui as resistências internas, né? Quando o problema diz que a fonte é real, então você pega, então aqui se a fonte fosse real, seria assim, ó, você escreveria a fonte, né? Eu também explico isso na aula, né? Então aqui está a fonte, aí você colocaria um resistorzinho aqui, ó, insere com ela, né? Um resistorzinho pequeno, tá? De maneira que você teria a força eletromotora, a fonte, né? E uma resistênciazinha aqui, ó, representando todas as resistências internas da sua fonte. Tá? E aí eu mostro que a DDP aqui seria menor, né? Porque aqui você tem agora uma resistência interna, então você está perdendo energia aqui. Então a bateria geraria uma DDP menor, né? Consegue mostrar isso também. E simples. Tá? Então eu estou usando fontes ideais. A gente não precisa se preocupar com resistências internas. Tá? Tem todas as sociedades estão e todas as resistências são de 4 ohms. 4 ohms. Determine a corrente que, que passa na resistência 2 e a que passa na resistência 3. Tentar fazer aqui arrumadinho o círculo. Então aqui a gente tem desenho aqui. Para fazer retinho.
A coordenação aqui tem que ser boa, viu? Aí aqui eu divido, né? 2 malhas. Isso. Eu vou escrever aqui. Então, esticar é uma fonte, né? Aqui é o E1, Y1, né? Sempre é uma setinha com a bolinha, né? Para não confundir com uma setinha da corrente elétrica. Essa FEM aqui, né? Uma setinha com a bolinha. Aqui é o R1, resistor 1. Aqui é o resistor 2. Aqui é o resistor 3. 3. E aqui é uma fonte. No meio sentido da outra seta, tá? É a E2. Tá? Então, você já sabe, né? Não preciso nem colocar aqui negativo, positivo, mas o negativo é sempre a plaquinha menor, né? Negativo, positivo. Também aqui para não confundir com o do capacitor, né? O capacitor, as duas plaquinhas são iguais, né? A da fonte, uma é menor do que a outra para diferenciar, né? O capacitor. Ok, então, o problema é esse aí, tá? Na figura abaixo, as fontes ideais têm força eletromotriz E1 e E2, né? O problema sempre dá o valor das fontes e das resistências, tá? Aqui no caso aí as 3 resistências são de 4 ohms. Tá? Determina a corrente que passa na resistência R2 e a que passa na resistência R3. Então aí, tá? É isso que o probleminha está pedindo, tá? Então, o primeiro de tudo, né? Escolher o sentido que você vai percorrer em cada malha, né? E de que ponto você vai partir, tá? Então, por exemplo, na malha da esquerda, que é essa aqui, eu vou adotar o sentido horário. Nada me impediria se eu adotasse um anti-horário também, tá? Daria o mesmo resultado. Isso aí eu também mostro na aula lá, né? Eu faço para o sentido horário, para o sentido anti-horário, e eu mostro que o resultado é o mesmo, tá? E o ponto que você vai começar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou começar desse ponto aqui. Então, bora lá. Então, eu posso dizer assim, ó, na malha, aplicar a lei, a gente vai aplicar as duas leis, tá, de Kirchhoff, a lei das malhas e a lei dos nós. Então, a gente vai aplicar, ó, duas malhas, né? Então, vão ter duas equações e mais uma equação que vai ser a lei dos nós, que é a conservação da carga, né? As correntes, tá? Então, antes de fazer isso, ó, a gente vai adotar um sentido, a gente vai fazer um chute, né? A gente vai dar um chute aqui, tá? Então, a gente vai supor assim, ó, que... Lembra que eu tenho dois nós, né? Ó, eu tenho esse nó aqui e esse nó aqui, né? São os nós, tá? Então, suponha, ó, que a princípio a gente não sabe qual o sentido da corrente em cada resistor, em cada malha aqui. Por quê? Se a gente tiver só uma bateria, dava para saber, se a gente tiver só uma fonte, né? Porque a corrente sai daqui, né, do polo positivo, aí vem, ela se divide e volta. Mas eu tenho aqui, ó, a outra bateria, tá? A outra fonte. Ok? Então, eu faço o seguinte, tá? Eu escolho um sentido arbitrário, tá? E aí, nos cálculos, né? Se a gente vê que o sinal da corrente deu contrário, a gente troca o sinal.
e inverte o sentido da corrente que a gente adotou, que aí é o sentido correto, tá? Então, ó, vamos supor que eu tenha, né, que eu faça o seguinte, ó, isso é arbitrário, tá? A princípio a gente não sabe. Então, eu vou supor ó, que em R1 ó, tá passando uma corrente I1, tá? E essa corrente, ó, ela faz o seguinte, né? Ela vem para cá, né? Eu estou dando um chute aqui, ó, e se divide, como eu fiz no exemplo anterior, tá? Ela faz assim, ó, ela se divide em I2 e outra parcela desce, tá? I3. É como se aqui você tivesse uma bifurcação, né? Você tivesse um cano passando água. Então, se a água ela tem dois caminhos possíveis, então uma parte vai para um lado e a outra vai para o outro. Tá? Então, ó, eu tenho o I1 aqui, passando em R1. Aí, ó, I2 vai passar aqui, ó. Tá vendo? I2, né? Vai passar aqui, vai voltar, né? A mesma corrente, do mesmo jeito aqui, ó. I3 também vai passar, vai encontrar I2 aqui, ó, e elas se juntam novamente para formar I1, né? Por quê? Se o cano aqui ele não é furado, né? Ele está inteirinho, então a quantidade de água que veio para cá com a com a que desceu, né? Supondo que eles não ficaram em lugar algum aqui, né? Não teve um furo que saísse, enfim, como o sistema é fechado, então a soma das duas tem que dar, né, a corrente inicial. Tá? Aí um vem, volta para cá e começa o ciclo novamente. Né? E um, né? Tranquilo aí, pessoal? Então é isso que está. E aí a gente assume o sentido para essas correntes. Tá? Aí agora sim, ó, a gente vai partir desse pontinho azul que eu coloquei aqui, né? E vai fazer um giro na malha da esquerda só e voltar para o mesmo ponto, e aí a gente vai aplicar a regra, né, da corrente, desculpa, das fontes e da corrente, que eu mostrei a você, né? Então, a malha da esquerda, o que é que está acontecendo? Vamos partir daqui e voltar. A gente sabe, né, que a soma, ó, deixa eu voltar aqui, a soma das variações de potencial aqui, ó, tem que dar zero, né? E foi essa equação aqui, tá? Aí a gente parte aqui, ó, vai passar aqui na primeira, o primeiro elemento que a gente encontra é o quê? É a fonte. O sentido que a gente está passando é o mesmo sentido da setinha, da FEM. Então, positivo, né? Então, é um positivo. Aí vamos andando. Chegando aqui, ó, na primeira resistência, em R1, a gente observa que a corrente que está passando nele está no mesmo sentido do caminho que a gente está percorrendo. Então, a variação potencial é negativa. E R1. Tá? Vocês podem abrir aí o microfone e fazer qualquer pergunta que vocês quiserem, tá? No chat aí eu não tô vendo, não. Será que eu tô online aí? Tô, Tá né? tranquilo, professor. Tá tranquilo, tá online, professor. Então, vocês perguntem aí se vocês tiverem dúvida, né? Aí, ó, eu vou desço aqui, né? Tô passando aqui agora e vou passar em R3. Ó, eu tô passando em R3 no mesmo sentido da corrente que tá passando nela. Então, novamente aqui é negativo, né? Então, vai ficar menos I3, porque agora a corrente está passando em 3, né? Não é mais em 1, porque em 1 se dividiu, né? Em 1 se dividiu em 2 e em 3. Tá? Então vai ficar menos I3, R3, né? Aí aqui, ó, ela encontrei 2, né? E volta. E aí, ó, a gente voltou para o mesmo ponto. Não tinha mais nenhum elemento, igualou a zero. Então, a gente fechou a malha, né? Fechou um círculo completo. Tá? Essa é a malha esquerda, né? Na malha direita,
A malha direita é essa daqui. Eu vou fazer o mesmo percurso, tá? Eu vou fazer no percurso horário, tá? Também. Poderia ser anti-horário, enfim. Daria o mesmo resultado. E vou partir... eu posso partir de qualquer ponto que eu quiser também, tá? Então, eu vou, por exemplo, partir aqui, ó, desse nó aqui, tá? Do nó de cima. Vou andar e vou voltar para o mesmo ponto, tá? E anotar as variações de potencial. Então, bora lá. Vou andando aqui, ó. Passei em R2, no mesmo sentido da corrente. Qual é a variação potencial? Negativo, né? I2, que é a corrente, vezes R2, que é a resistência que está passando nela. Aí vou aqui, ó, e desço. Olha, eu estou descendo, e o que foi que eu encontrei aqui? Eu cheguei na fonte, ó, e estou no sentido contrário à setinha da fonte. Tá? Esqueça a corrente agora. Né? A corrente só vale para resistência, né? Quando eu estou passando na fonte, o que vale é a setinha da fonte. Então, como eu estou andando no sentido contrário da setinha da fonte, então a variação vai ser negativa. Lembra que na primeira, ó, eu andei, passei aqui no mesmo sentido, ó, e aí foi positivo. Né? Então, é o contrário da resistência, né? A fonte e as resistências são os sinais trocados, né? Nessa regrinha aí que a gente está usando. Tá? Aí eu vou, ó, desço, né? Aí entro novamente aqui na malha, né? Aí vou passar agora em R3, ó, aqui, né? Vou apagar aqui, tá? Passo em R3. Eu estou passando em que sentido? No sentido contrário da corrente, né? Que está passando em R3. Então, quando eu estou passando na resistência no sentido contrário da corrente, a variação potencial é positiva. Tá? I3, né? Que é a corrente vezes a resistência, R3. E aí vou e chego no ponto que eu parti. Não tendo mais nada, igual a zero. Tranquilo aí, pessoal? Sim, sim. Tranquilo. Tá? E aí, ó, lembra, né? Eu estou querendo achar as correntes, né? Eu apliquei a lei dos nós, né? Desculpa, a lei das malhas, e agora eu vou aplicar a lei dos nós, né? Então, isso aqui é a lei das malhas, né? Das malhas. E agora a lei dos nós. Eu chamo isso aqui de equação 1, aqui da equação 2. E agora a lei dos nós, ó. Se você pegar qualquer nó aqui, ou esse, a conservação da carga, né, diz que a corrente que entra em um nó tem que ser igual à corrente que sai, né? Na verdade, a soma das correntes, né? Então, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Tá? Por que eu digo a soma? Porque aqui, por exemplo, ó, eu podia ter 3 malhas, aí aqui eu teria outra perninha aqui, ó. Aí viria uma corrente daqui, entendeu? Seria mais complicadinho um pouco, né? Teria outra corrente. Mas a soma das correntes que entram, então seria mais uma corrente que viria aqui de cima, é igual à soma das correntes que saem do nó, que seria I2 mais I3. Tá? Então, no nosso caso aqui, ó, a corrente que entra no nó é só I1, e a corrente que sai do nó é I2 para cá e I3 descendo. I1, né? I1 é igual a I2 mais I3. Que é a equação 3. Tá? Então, ó, o que é que a gente está querendo encontrar aqui? Lembra? É a corrente que passa na resistência R2, que é a I2, ó, né? E a corrente que passa na resistência 3, que é a I3, ó. É a que vai passar aqui. Eu estou querendo essas duas correntes. Tá?
E aí, como é que eu faço? Ó? Eu já tenho tudo, né? Na verdade, eu vou achar as três correntes. Ó. Eu vou achar I1, I2 e I3, ó, porque eu tenho três variáveis. Tá vendo aqui, ó? As correntes, ó, são três variáveis, I1, I2 e I3, né? Aqui também. E tenho três equações, ó. Então, na matemática, a gente sabe que se a gente quer achar N variáveis, a gente tem que ter N equações, né? Envolvendo essas variáveis. Tá? E o restante aqui, ó, é só ó, o problema deu, né? Ó, o valor das fontes, tá vendo? E das resistências. Isso aqui tudinho a gente tem. Né? Então, basta só agora ó, resolver esse sistema. Né? Um sistema de três equações. A partir de agora é só matemática. Tá? E aí eu vou substituir pelos valores, né? Os valores aqui, ó. Vou substituir o valor das fontes, né? Das forças eletromotrizes e das resistências. Tá? E vocês vão ver que vai se montar aqui uma equação. Tá? E aqui, ó, por exemplo, eu já posso chamar I1, por exemplo, onde tiver I1, ó, aqui, eu já posso chamar de I2 mais I3, porque quando eu colocar aqui I1 como I2 mais I3, ó, vai ficar, a gente vai reduzir, né? A gente tinha três equações, vai ficar com duas, um sistema de duas, porque vão ficar duas variáveis, ó, I2 e I3. Que essa daqui já tem I2, essa aqui I3. Tá? Então, como é que fica? Ó? Então, bora lá. Da equação 1, substituindo os valores, vai ficar assim, ó. Lembra que é menos... vai ficar assim. Então, quem é 1, ó, 10 volts, né? Então, vai ficar 10, né? Menos I1, R1. Quem é R1? Todas as resistências são de 4 ohms, tá? Então, todo mundo aqui é 4, né? Então, vai ficar menos 4 e 1, né? Menos 4 e 1, né? Ó, menos I3, R3, ou seja, menos 4 R3, né? Menos 4 R3, desculpe, I3, né? Ó, todos os R's aqui são 4, né? Se tiver R, R1, R2, R3 é 4 ohms, tá? Igual a zero. Né? Aí o que foi que eu disse a vocês, ó, chame I1, ó, lembra, né, substituindo 3 aqui, ó, I1 é I2 mais I3, tá? Então aqui, ó, I1 ó, é igual a I2 mais I3. Então vocês já fica uma equação, ó, com I2 e I3. Então vai ficar assim, ó. 10, né, menos 4 I2, né, multiplicando aqui, menos 4 I3, né? Ou então, se vocês quiserem, eu sou mais detalhista assim. Menos 4 I2 mais I3, menos 4 I3, igual a zero. Né? Então, vai ficar, ó, 10 menos 4 I2 menos 4 I3, menos 4 I3, igual a zero. Ou seja, ó, vai ficar menos 4 I2 menos 8 I3 igual a menos 10. Então, você pode multiplicar isso aqui por menos 1, né? 4 I2 mais 8 I3 igual a 10. Né? Então, guarda essa equação aqui. Chama, por exemplo, equação 1, né? Aí vamos para a equação 2 agora. Da equação 2, ó. Então, ó, a 2 só vai ter I2 e I3, né? Também. Então, vou ficar um sistema de duas equações. Ó, então fica assim, ó. Menos I2R2 vai dar o quê? Ó? Menos I2 vezes 4, né? Que R2 é 4 também. Então vai ficar menos 4R2
e 2, né? R2 que é 4. Menos 4 e 2, né? Menos E2 é 5, né? Então, menos 5. Mais I3 RT. Se R3 é 4 ohms, então vai ficar mais 4 e 3. E 3 igual a 0. Tá? Só substituir. Ou seja, ó, vai ficar menos 4 e 2, mais 4 e 3, igual a 5 vai para o outro lado, né? Chama isso aqui de equação 2. Então, ó, ficamos com o sistema, né? Logo, ficamos com o sistema aqui, ó. A equação 1, ó, 4 e 2 mais 8 e 3, igual a 10. E aqui, ó, menos 4 e 2 mais 4 e 3, igual a 5. É isso? Ó, já deu belezinha aqui, ó. Não precisa você nem multiplicar por termos aqui, ó. Esse já cancela com esse, ó, quando você soma as duas. 8 com 4 dá 12 e 3, igual a 15, né? Ou seja, e 3 é 15 por 12, que dá 1,25 ampere, né? Já que é corrente. Então, ó, já achei a corrente do resistor 3, ó, que é I3. Deu positivo, ó, então significa que a gente acertou aqui, ó. O sentido da corrente, ó. O sentido da corrente realmente é esse, que está passando por R3. Tá? Aí vamos agora, ó, pegar I3 e substituir, ó, em qualquer uma dessas duas aqui. Tá? Ou nessa ou nessa. Vamos substituir em cima, por exemplo. Então vai ficar... cadê aqui? 4 e 2 mais 8 e 3, né? Então vai ficar 4 e 2 mais 8 vezes I3, que foi 1,25 ampere. Igual a 10, né? Igual a 10. Certo? Então vai ficar 4 e 2 mais, ó, 8 vezes 1,5, 10, né? Igual a 10. Ó, 10 vai para o outro lado, ó, 10 com 10 dá 0. Então vai ficar 4 e 2 igual a 0. E 2, ó, foi 0. Tá? Então, isso é a corrente no resistor 2. Tá? Então, não passou corrente, ó, no resistor 2. Tá? Por quê? Porque é um efeito, gente. Ó. Imagine aqui, ó, que eu tenho uma bomba jogando água aqui para cima, né? Nesse sentido. E outra aqui, ó, tá jogando água no sentido contrário, né? Então, isso vai ter um efeito no circuito de acordo com cada resistência que for atravessando aqui. Tá? Então, a soma dos efeitos aqui, ó, significou que no somatório de tudo, ó, a corrente I1, ó, ela não vai passar para esse outro ramo aqui, né? Para que percorra a outra malha, né? Ela vai simplesmente, ó, desviar e descer. Isso o que os resultados estão dizendo, ó. Por quê, ó? Porque se você fizer, ó, como I1 é I2 mais I3, ó. Então aqui a gente já resolveu, né? A gente achou as duas correntes, ó, mas se eu fosse escrever I1, né, não é I2 mais I3, ou seja, se I2 foi 0, ó, foi 0 mais I3, que é 1,25 ampere. Ou seja, I1 é 1,25 ampere, que é a mesma corrente I3, né? Aqui, ó. Né? Que é igual a I3, né? Mesma corrente aqui. Tá?
Ou seja, quando o I1 veio para cá, ó, e o sentido é correto, né? Que a gente viu que todas as correntes deram positivas, então, ó, quando ela chegou aqui, ó, ela simplesmente virou para cá, né? Ela não foi para lá, em uma porção. Então, o resultado é que nessa malha aqui, ó, nessa parte desse ramo aqui, ó, pelo menos quando você vem aqui, ó, vem para cá e depois vira, né? Todas essas correntes aqui, ó, são nulas. E 2 deu 0, né? Aí você pergunta, e não tem a bateria aqui? Então, a bateria está fornecendo uma corrente aqui, ó, também, né? Está fornecendo uma corrente aqui para cima. Só que quando você soma tudo, ó, essa corrente aqui, ó, ela foi vencida, né? É como se você tivesse uma bomba e jogasse água para cima e viesse outra para baixo e anulasse o efeito dessa bomba. Né? Então, essa corrente aqui, ó, quando você somou todos os efeitos, deu 0. Tá? Então, aí se eu perguntar a você, qual é a energia que está sendo dissipada aqui nesse resistor? Né? Energia líquida. Seria quanto? 0, não passa corrente, né? Exatamente. Então, 0. Né? Não está passando corrente, então não está dissipando energia. É como se essa parte do circuito tivesse morta, né? Anulada. Né? Aí, se você tirasse, ó, com certeza, se você tirasse essa bateria daqui, ó, aí a corrente, iria aparecer uma corrente aqui, ó. Né? Ia chegar aqui e ia se somar, né, com 3. Bacana, né? Interessante. Professor, Oi? se quando a gente encontrasse I3, ela fosse negativa, a gente Sim. substituiria ela negativa nas outras equações? Isso, substituiria, e no final de tudo a gente trocaria o sinal de quem fosse negativo. Só depois que encontra todas. Eu vou fazer isso no exemplo seguinte, eu vou fazer isso aí. Né? Por coincidência, eu escolhi o sentido certo aqui, né? Esse aqui é uma tentativa, né? Mas aí você pode seguir outra lógica, né? Por exemplo, você poderia imaginar assim aqui, ó, fazer da amarela. Você poderia fazer I1 para cá, I2, ó, ao invés de ser para lá, você escolhia para cá, ó. Então, viria I2 da direita para a esquerda e I1 da esquerda para a direita, se juntava aqui e formaria I3. Aí ficaria assim, ó, I1, I3, I1 mais I2. Nesse amarelinho aqui, nesse esquema, né? Aí, quando você fizesse a continha aí, ó, você ia achar, né? Você ia achar o sentido de... mais I2 aqui ia dar 0 de todo jeito. Né? I2 ia dar 0. O I1 você ia achar, o I3 você ia achar, cadê? P1,25, né? Mas aqui seria I3 igual a I1 mais I2. No caso aqui, ó, se I2 não fosse nulo, você ia achar um valor negativo aqui. Aí o que é que você faria? Você substituía ele negativo do mesmo jeito. No final, quando você tivesse as 3 correntes, as que tivessem negativo, você inverteria. Tá? O sinal e, consequentemente, a setinha que você escolheu aqui. E aí vai fornecer realmente o resultado correto. Tá? Alguém quer mais comentar alguma coisa? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, bora lá, fazer mais uma. Os probleminhas de circuito são grandinhos, né? Vou colocar uns
3 desses na prova tá bom, acho que dá tempo pra vocês fazerem. Se você deixar uns 3 dias, dá, professor. Vou botar com umas 4 malhas, tá bom. Só 2 não. Professor, A gente fez passa alguma por coisa, nada. professor? Como é? A gente fez alguma coisa para despertar sua raiva. Não é, rapaz? O senhor manda a prova na sexta pra gente entregar na segunda. É, né? Só assim, né? Pra dar tempo. Bora lá. Então, bora fazer aí. Exemplo 2. Então, o exemplo 2 também é um circuitozinho de 2 malhas, né? Figura abaixo. Mostra um circuito. Cujos elementos têm os seguintes valores. Valores. É 1 igual a 3 volts. É 2 igual a 6 volts. R1 igual a 2 ohms. E R2 igual a 4 ohms. As 3 fontes são ideais. Deixa eu economizar espaço aqui para fazer o circuito. As 3 fontes são ideais. Então, determine fazer aqui no cantinho, porque aqui eu faço o círculo. Letra A. O valor absoluto e o sentido da corrente nos 3 ramos. O valor absoluto e o sentido das correntes nos 3 ramos. Letra B. A DDP no resistor R2 e a potência dissipada por ele. Então vamos ver aqui o circuito. Acho que eu vou fazer esse circuito na outra página, para ficar mais livre, né? Então bora lá.
Esse circuitozinho tem mais elementos. Fazer em cima da linha, né? Facilitava. Pronto, aí aqui tem uma bateria, né? É um. Eu tenho uma resistência. R1. Eu tenho a resistência R2. Eu tenho uma fonte. E2. Que é uma resistência. Também é R1. Mesmo valor da de cima. Aqui é uma fonte. Também vale E2. 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 E falta aqui, né? Isso aqui é uma resistência. R1. Acho que eu vou colocar elas aqui. Embaixo. R1 e essa aqui é R1 também. Ok. Acho que é isso aí. R2, R1. R1, R2, R2. Pronto. É isso aí. Faltou aqui embaixo, né? Isso aqui é a resistência, R1. R1 também. Aí eu tenho 5 resistências, né? Mas os valores delas só são 2, né? Umas são R1 e umas são R2. E aqui eu dei os valores, né? R1 e R2. E os valores das forças eletromotrizes, né? Que é 1 e E2. Né? Que são esse e esse. Então eu tenho 3 fontes e 5 resistências. Né? Que foi Então, bora lá. O valor absoluto e o sentido das correntes nos 3 ramos. Primeiro que está pedindo. E depois a DDP do resistor 2 e a potência dissipada por ele. Tá? Então, o resistor 2, ó, só tem esse, né? Esse aqui, ó. O resto é tudo R1. Né? Aqui, ó, R2. Então, todos os outros aí, se vocês olharem, as outras resistências são R1. Tá? Então, eu quero a corrente em cada ramo. Ó, lembra? Eu tenho aqui, ó, 2 malhas e 3 ramos, tá? Um ramo é esse aqui, ó. Né? Então, se você pegar aqui, ó, eu tenho 2 nós
aqui, ó. Aí os nós separam 3 ramos, ó. Esse ramo aqui, ó, até aqui, por exemplo, se eu chamar aqui, ó, ponto A e um ponto B, eu tenho esse ramo aqui, de A para B, né? Tenho esse ramo aqui e tenho do meio. Então, eu tenho 3 ramos aí, né? Ou seja, ele quer as correntes, todas as correntes do circuito, tá? Nesse caso aqui, são 3 correntes possíveis, né? A gente sabe que são 3. Em cada nó aqui, a corrente vai se dividir em 2, né? Então, vamos lá, ó. Vamos novamente, né, adotar um sentido arbitrário aí para a corrente, tá? Então, vamos supor, né, que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquela sugestão que eu fiz de amarelo no outro. Tá? Nesse outro aqui, ó, que eu rabisquei bem muito, né? Eu fiz de amarelo. Então, eu vou supor assim, ó. Eu vou supor que... vou fazer de vez, né? Eu vou supor que nesse nó aqui está chegando uma corrente, eu vou chamar de I1, tá? Aí vou supor que de lá, ó, vem uma corrente no sentido contrário, I2, tá? E essas duas aqui, ó, se somam e formam uma corrente que eu estou chamando de I3. Isso é bem arbitrário, tá? Você que escolhe. Pode ser assim, ó, porque nesse caso aqui, I1 mais I2 dá I3, né? Aí I3 desce para cá, né? Passa por R2, desce, né? I3. Aí, ó. E aí, o que é que acontece? Quando ela chega aqui, ó, né? Ó, as duas se juntaram aqui e formaram I3, né? Aí, quando ela desce aqui, ó, ela vai fazer a mesma coisa, ó. Por quê? Porque a carga tem que se conservar, né? Joga uma para cá e joga outra para lá. Ó, joga para cá para virar I1 e joga outra para cá para I2. Né? Ó, I1 mais I2, né? I3. Então, quando ela chega aqui, elas têm que se dividir em I1, porque, ó, para fechar o ciclo, né? Ó, I1 vem, passa para cá, I1, passa aqui e volta, né? Fechando o ciclo. Já I2, ó, vem, passa aqui e I2 passa para cá e volta para cá, ó. Tá vendo? Fechando o ciclo, aí começa tudo de novo, ó. I1 mais I2 se juntam, formam I3. Chega aqui, I3 se divide, né? I1 mais I2. Então, isso é uma possibilidade também. Tá? Lembra no anterior que a gente fez o seguinte, ó, a gente chamou I1 do mesmo jeito, né? Vindo da esquerda, só que a gente fez assim, ó. I1 se dividiu, né? Em I3 e I2. Né? O I2 foi para lá e o I3 desceu. Aí quando chega aqui, como o I2 já vem de lá, né? Ele se junta com o I3 novamente e forma o I1. Tá? Então pode ter essa possibilidade. Então, você pode, ó, ser estratégico. Você pode trabalhar com uma possibilidade só. Escolhe só aquela primeira que a gente fez, tá? Por quê? Porque não é arbitrário. Então, se é arbitrário, você vai fazer a conta. Se o sinal da corrente der negativo, é só você inverter o sentido que você escolheu aqui. Tá? Vocês vão ver, ó. Nesse caso vai dar negativo, aí vocês vão ver como é que vai ficar. Tá? Então, o que é que a gente faz? Ó, a gente já escolheu, né? A gente pode até fazer primeiro, ó, a lei dos nós, né? Que é a primeira equação. Nesse caso aqui, ó, I1, no caso aqui, I3, né? É dado pela soma de I1 com I2, né? I1 mais I2. Né? É a primeira equação. Aí vamos lá para a lei das malhas, né? Malha esquerda e malha direita. Malha esquerda. Então, a malha esquerda aqui, ó, você escolhe um ponto e vai fazer o giro aí a partir desse ponto, né? Então, novamente aqui, ó, se vocês quiserem escolher o sentido horário, pode escolher.
tá? E pode escolher também um sentido anti-horário. Tanto faz. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher o sentido anti-horário, né? Só para vocês verem que não altera em nada. Eu vou escolher agora o sentido anti-horário, tá? E vou partir, por exemplo, eu estava partindo daqui, né? Vou partir daqui, ó, desse ponto aqui de cima, tá? Então, vou partir desse ponto aqui. Então, como é que vai ficar? Então, eu vou descer aqui agora, né? Eu vou descer, né? Aí eu vou, ó, e encontro o quê? Primeira coisa que eu estou encontrando aqui é uma fonte, né? E eu estou andando no sentido contrário à setinha dela. Então, a variação potencial é negativa. Então, fica menos E1. Tá? Aí ando. Chego aqui, ó, estou passando em R1 no sentido contrário à corrente que está passando por ele. Ou seja, positivo. Lembra que o resistor é o contrário, o sinal, né, da fonte. Então, é positivo quem? I1, R1. Que é a variação potencial aqui no resistor. Aí eu vou, ó, e subo. Estou passando aqui, ó, no mesmo sentido da setinha da força eletromotriz. Então, mais E2. Aí ando. Estou passando agora no resistor R2, contrário à corrente que está passando por ele, que é I3. Então, a variação positiva de quem? A corrente está passando por ele, que é I3, vezes a resistência dele, que é R2. Aí vou agora voltar lá para o ponto, né? Mas antes de eu chegar lá, ó, ainda tem uma resistência aqui, ó. Aí eu estou passando por ela também contrária à corrente que está passando por ela, ó, que é I1, né? Então a variação vai ser positiva quem? I1, R1. Voltei para o mesmo ponto. Olha. Certo aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, não, pessoal. Tá de boa. Tranquilo, professor. Então, ó, a gente pode dar uma simplificada aqui, né? Ó, tem dois termos iguais, ó, tá vendo? Então fica assim, ó, E2, ó, vou colocar em ordem aqui, ó, as fontes, né? Ó, E2 menos E1, I1R1, I1R1, vai dar 2 I1R1, né? E mais, ó, I3R2, mais I3R2 igual a zero, tá? Ó, eu já vou fazer o seguinte, ó. Onde tiver I3, eu vou chamar de I1 mais I2, porque aqui eu já elimino uma variável e a outra só vai vir termos que tenha I1 e I2 aqui, ó. É essa malha aqui, né? Então, onde tiver I3, ó, eu já chamo de I1 mais I2. Foi a mesma coisa que eu fiz anteriormente, para a gente ir eliminando as variáveis, tá? Então vai ficar assim, veja. E2 menos E1 mais 2I1 R1 mais I3, vou fazer assim, vou destacar ele aqui. I3 é igual a I1 mais I2, que é a equação 1 aqui, ó, de cima, né? Essa equação aqui, tá? Então fica, ó, I1 R2 mais I2 R2 igual a 0. Tá? Aí agora sim, ó, onde tiver força eletromotriz e resistência, eu vou substituir pelos valores já do problema, tá? Então vamos ver lá, ó, E2 é 6 e E1 é 3. R2 é 4 e R1 é 2. 2 ohms, tá? 6, 3, 2, 4. Então bora lá. Aqui é 6, né? Menos 3 mais R1, ó.
é 2, né? Ó, que é 2 e 4. Né? R1 é 2, R2 é 4. Então, vai ficar 2 vezes 2, ó, 4 e 1, né? Mais R2 é 4, ó, 4 e 1 de novo. Mais 4 e 2, né? R2 não é 4, 4 e 2 igual a 0. Tá? Então, vai ficar 8 e 1, né? 4 e 1 com 4 e 1, mais 4 e 2, igual, ó, 6 menos 3 dá 3. Aí eu vou jogar ele para o outro lado ali, fica menos 3. Tá? Então, isso aqui é a equação 2. Malha esquerda, tá? E a malha direita? Se vocês quiserem fazer o teste, ó, faça no sentido, partindo daqui agora, no sentido horário. Vocês vão ver que vai dar essa mesma equação aqui com sinal trocado. Tá? Mas como é igual a zero, ó, quando você multiplica por menos 1 dos dois lados, ó, aí você recupera essa equação aqui. Ó, troca o sinal de todo mundo. Tá? Então, se você for pelo sentido horário ou anti-horário, tanto faz. Tá? E qualquer ponto que você quiser, né, você pode escolher qualquer ponto aqui. Como você vai fazer um ciclo completo, você vai pegar todos os elementos. Você não vai deixar de pegar nenhum elemento. Então, tanto faz também o ponto que você for percorrer a malha. Tá? Então, a malha da direita, ó, vamos, por exemplo, vamos pegar esse aqui, né, de amarelo. Então, por exemplo, daqui, ó, eu vou fazer também anti-horário. Eu vou fazer assim. Tá? Sentido anti-horário. Partindo desse pontozinho aqui, ó, dessa quina aí, tá? Então, bora lá, como é que fica aí? Vou andar para cá, né? Passei em R1 no sentido, ó, no mesmo sentido da corrente. Então, fica, qual é a corrente que está passando por ele? Menos I2, né? R1, negativo, né? Eu chego aqui, desço. Aí, quando eu desço, mesmo sentido da corrente também aqui, ó, em R2. Aí, menos, qual é a corrente que está passando por ele? I3, R2, né? Aí, desço. Quando eu passo aqui, ó, eu tô... o sentido do meu percurso é contrário à setinha. Então, menos E2. Né? Aí, vou para cá e chego aqui. Ó, mesmo sentido da corrente. Menos I2R1. Passo aqui com E2, ó, tô no mesmo sentido da seta, no mesmo sentido da seta, mais E2. Voltei para o mesmo ponto, igual a zero. Alguém não entendeu alguma passagem aí, quer perguntar? Ficou tudo claro. As meninas aí estão entendendo. Até agora, sim. Tá tranquilo, professor. Ok, então. Bora lá. Ó, de cara aqui, ó, tô vendo um termo positivo, um termo negativo. Ó, já cancelo. Dois termos iguais. Tá? E onde já tiver aí 3, ó, eu já substituo por em 1 mais I2, que é a primeira equação. Tá? E 1 mais I2. Ok? Então, bora lá, fazendo matemática, né? Então, fica assim, ó. Próximo. Substituir, tá? Então, eu vou logo substituir aqui, ó. O I1 mais I2 ali. Então, vai ficar menos I2 R1. I2 R1.
Aqui, ó, fica menos I3R2, né? I3R1 mais I2, então vai ficar menos I1R2 menos I2R2. Tá? Eu abri aqui, eu multipliquei. Aí esse termo aqui foi embora e só sobra menos I2R1. I2R1 igual a zero. Ó, menos I2R1, menos I2R1. Aqui é menos I1R2, menos I2R2. Esses dois não dá para manipular ele. Então fica assim, ó, menos I1R2, menos I2R2, menos 2, né? Esses dois termos aqui eu estou somando, ó. Menos 2 I2R1 igual a zero. Você poderia já substituir aqui, né, os valores, mas eu estou tentando dar uma enxugada aqui. Tá? Posso multiplicar, substituir ele, os valores agora, ó, fica R2 é 4, né? E R1 é 2. Tá? Não tem nenhum termo de epsilon, né? Então, onde tiver R2 é 4, onde tiver R1 é 2. Então, fica assim, ó, menos 4 e 1, menos 4 e 2, menos R1 é 2. 2 vezes 2, 4, menos 4 e 2, igual a 0. Né? Já substituí aqui os valores da resistência. Ó, menos, vai dar aqui, ó, menos 4 e 1. Ó, esses dois termos são iguais, né? Ó, menos 8, né? Menos 8. Menos 4, menos 4, menos 8. Menos 8 e 2 igual a 0. Posso colocar para menos 1, né? Deixar todo mundo positivo aqui, ó. 4 e 1 mais 8 e 2 igual a 0. Ou eu poderia já deixar negativo mesmo, né? Enfim. Chama isso aqui de equação 2, então. Vocês podem confundir, né? Porque se eu estou multiplicando por 2. Aí já tem equação 2 aqui, né? Equação 1. Equação 1, equação 2 e a equação 3. Tá? Equação 3. Então, vamos brincar aqui, ó, né? Fazer o sistemazinho, ó. Fazer o sistemazinho aqui. Com a equação 2, ó. 8 e 1 mais 4 e 2 igual a menos 3. 8 e 1 mais 4 e 2 igual a menos 3. E a outra aqui, ó, que é 4 e 1 mais 8 e 2 igual a 0. Tá? Então, eu posso fazer o seguinte, eu vou multiplicar a equação de cima por menos 2. Eu vou multiplicar a equação de cima por menos 2. Por quê? Porque quando eu fizer isso, ó, vai ficar menos 16 e 1, menos 8 e 2, igual a 6, né? E a de baixo eu repito, né? 1 mais 8 e 2, igual a 0. Por que eu fiz isso? Ó, porque eu vou anular esse termo, né? Então, você sempre multiplica por um número que você pode anular, né? Quando você soma as duas. Menos 16 mais 4 dá menos 12 e 1, igual a 6, né? Ou seja, I1, ó, deu uma corrente negativa aqui, ó, menos 2 amperes, né? Menos 0,5 amperes, né? Que é 6 dividido por 12, dá 1 meio, né? Então, 0,5 amperes. Já deu corrente negativa. Tá? Aí eu vou ir. A próxima corrente agora é a corrente I2, né? Eu posso pegar qualquer uma dessas aqui. Eu vou pegar essa aqui. Então vai ficar assim.
4 e 1 mais 8 e 2 igual a 0, né? Então vai ficar 4 vezes I1, que eu achei. Ó, coloca um sinal negativo, viu, João? Menos 0,5, tá? Mais 8 e 2 igual a 0. Tá? Ou seja, 4 vezes menos meio dá menos 2, né? Menos 2 mais 8 e 2 igual a 0. Ou seja, e 2 é 2 sobre 8, que é 1/4, que é 0,25 amperes. Ó, do 2 deu positivo. Então, ó, o sentido que a gente escolheu para o 2 está certo. Tá? E aí, para achar o outro agora, ó, basta você pegar aqui, ó, a equação dos nós, né? E 3 é I1 mais I2, ó. A gente achou I1 e 2 e o I3, ó. I3 CI1 mais I2. Ou seja, I3, I1 deu menos meio, I2, 0,25. Ou seja, I3 é menos 0,25 amperes. Então, outro problema aqui, corrente negativa. Então, o que é que você faz? Né? Ó, você achou as 3 correntes. Então, o valor absoluto dela está certo. Só está errado o sentido que você escolheu para as que estão negativas. Então, I1, ó, a gente escolheu que I1 fosse da esquerda para a direita, mas, na verdade, ó, I1 é para cá. Ó. Tá? I1. I2 deu positivo, então tá certo. I2 é aquilo mesmo. Tá? I3, ó, deu negativo. Então significa que a gente escolheu o caminho oposto. Então I2 é isso aqui mesmo. Tá ok. I3, ó. O sentido verdadeiro dele é esse aqui, ó. Tá? Então, se vocês observarem, ó, se a gente tivesse escolhido assim, ó. Então, I2 está ok, né? Se você quiser até fazer ele de vermelho aqui, ó. Ó, de vermelhinho. Ou colocar outra setinha aí, não sei. Ó. Se vocês observarem aqui, ó. A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem. Ou seja, I1 é I2 mais I3, ó. Então, sentido verdadeiro, né? A situação verdadeira é essa aqui, que está acontecendo. Tá? O que a gente fez de verdinho foi uma tentativa. Tá? Então, o que está acontecendo é o seguinte, ó, I2 vem, com I3 se junta e forma o I1. Aí, quando chega aqui, ó, I1 aqui, né? Aí se divide novamente, ó, aí sobe o I3 e o I2 vai para lá, do jeito que está aqui, porque o I2 a gente acertou, né? Detalhes, né, pessoal? Detalhes. Então, qual é a resposta? A resposta, né, que ele pediu, o valor absoluto e o sentido das 3 correntes. Então, a gente já achou os valores absolutos, no caso aqui, ó, o I1, o valor absoluto dele é meio, né? É o módulo, o valor absoluto. Tá? O I2 está certo e o I3, né, é 0,25 amperes. Tá? E quem é a potência dissipada, né? Ele está pedindo aqui, ó. A DDP no resistor 2 e a potência dissipada por ele, né? Então, se você olhar aqui, ó, o resistor 2, que é esse aqui, eu estou circulando, né? Quem é a DDP nele? É só você usar a equação que relaciona DDP e resistência, né? Ó, a DDP nele é quem? A resistência dele, vezes a corrente está passando por ele, que
E é I3, né? Então, V2. Então, I V2 igual a R2 e 3, né? Ou seja, R2 vale 4, né? R2 vale 4. E 3 é, que a gente calculou aqui, ó, 0,25. Né? Vai ficar 4 vezes 0,25. Ou seja, a DDP no resistor 2 é 1 volt, né? DDP no resistor 2. E a potência dissipada nele, que eu vou chamar de P2. Aí você pode escolher uma daquelas duas, né? Ou P igual a V quadrado sobre R, ou P igual a R quadrado, né? Qualquer uma dessas duas, tá? Então, ó, como você achou a DDP aqui, aí você já pega ela, ó, a potência vai ser V ao quadrado sobre R, né? V2 ao quadrado dividido por, deixa eu fazer assim, por R2, né? Ó, a DDP foi 1, 1 ao quadrado é 1, dividido por R2, que é 4. Ou seja, a potência dissipada no resistor 2 foi 0,25. Qual a unidade de potência no SI? Watts. Né? Então tá aqui, ó. Resultado da letra B, né? Resultado da letra B. Depois que acha as correntes, fica fácil, né? O negócio é achar as correntes. Você achou as correntes, você achou tudo. Toda a informação do circuito. Né? Entenderam aí? Quer perguntar alguma coisa? Então lembre-se, né, sempre que se você achar logo de cara aqui, como eu achei uma corrente negativa, né, você não troca o sinal dela não, logo não. Você leva esse sinal negativo, ó, como eu fiz aqui, né, até o final, né, e no final aí você faz a análise que eu fiz, né. Você troca no final, certo? Quer mais comentar alguma coisa? Tranquilo? Não mais? Professor, o senhor pode botar no enunciado da segunda, por favor? Oi? O enunciado da segunda. Ao enunciado? Tá. Pronto, foi aí. Alguém mais copiando? Quer que eu coloque em algum slide específico aqui? Não mais. Ok, então, vou parar aqui. Gravação.